Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Bom, esse primeiro corte que eu separei, pessoal, ele é um corte bom porque foi bem no começo da live e ele sintetiza mais ou menos o porquê do Cogos e do Brigadeiro estarem presentes no podcast para discutir, para debater. Então vai ser um corte que vai contextualizar bastante, eu não vou precisar explicar muita coisa. A razão por estarmos aqui hoje no nosso debate, você se recorda, não? O que aconteceu? Não. Você não se recorda? Refresca a minha memória, por favor. Refresco, lógico. Você fez uma postagem no Twitter falando... Tinha um vídeo lá mostrando eu, o Nando, o pessoal do MBL, todo mundo que votou nulo. E você proferiu ali diversos xingamentos a gente, dizendo que nós éramos idiotas e não sei o que, não sei o que. Eu retruquei, falei que era uma hipocrisia sua falar isso, e você falou que eu era muito burro, que eu era muito idiota, e que jamais teria o seu intelecto. Então eu vim aqui, né, beber da fonte da inteligência infindável sua. Quero começar te perguntando o seguinte, perguntas rápidas, tá? Você seria capaz... Bom, o contexto... Então é que ele chamou o sujeito de burro. Eu vou aproveitar já para fazer um parênteses com relação a isso aqui, porque é bem frequente que as pessoas pensem, eu já falei muito sobre isso aqui no canal, para quem já acompanha faz tempo, peço desculpa, mas eu preciso falar sobre isso. É muito comum a gente pensar que qualquer espécie de adjetivo ou qualquer espécie de direcionamento à pessoa do argumentador é uma coisa ilícita em si. E a lógica pragmática ela não trata isso dessa forma necessariamente, tá? Primeiro que a questão moral de se isso é certo ou errado não tem nada a ver com lógica. Não é isso que a gente vai tratar dentro de lógica pragmática. O que a gente vai se preocupar dentro da lógica pragmática é o seguinte: é relevante esse adjetivo que está sendo usado com relação à pessoa no contexto do debate? Tem alguma relevância, tem alguma pertinência? Porque se tiver alguma pertinência, então tudo bem, você pode fazer essa adjetivação. Mesmo que isso soe ofensivo ou como for. Até porque a questão da burrice ou a questão da moralidade, por exemplo, do argumentador são questões objetivas. São coisas sobre as quais você pode fazer juízos verdadeiros ou falsos. Então não necessariamente isso é um problema. O Cogos foi lá, adjetivou o sujeito, disse que ele é burro, esse tipo de coisa. Não necessariamente isso é um problema. De desenhar aqui para nós aqui uma periodização de um treino para um atleta de alto rendimento? Não. Beleza. Você poderia expor aqui pra gente, assim, descrever como é que seria uma técnica cirúrgica de uma pansterectomia numa cadela? Não, eu não tenho formação veterinária, Beleza. nem, como você pode ver também, treinamento físico não é muito meu forte. Beleza, eu sou burro pra caramba, eu sei fazer essas coisas, né? Mas você é burro pra política. Vamos lá, vamos chegar lá. Economista você, ok? sabe dizer qual a vantagem tributária de você investir em ETFs irlandeses e por que essa vantagem pode acabar com essa nova lei que está para passar aí? Tem a ver com política. Sim, reforma tributária, por exemplo, é um tema que eu sempre estou falando sobre isso. Então vamos lá. Então, qual a vantagem tributária de você investir em ETFs irlandeses e com esse projeto de lei que passou na Câmara agora, o que pode acabar com essa vantagem tributária que nós temos? Sabe? Então, a vantagem é a elisão fiscal, basicamente. Nós temos um dos piores regimes tributários possíveis no Brasil. E a hora que você está investindo em qualquer coisa no exterior, claro que você tem que ponderar isso, você está fugindo de um sistema tributário acachapante que existe no Brasil. Agora, essa reforma tributária é péssima, que o Lula fez. Não, mas não é isso que eu estou falando. Não é nada disso. Depois eu te explico. A vantagem tributária de investir em ETF irlandês é que ele não distribui, ele mantém os rendimentos dentro do próprio fundo e assim você não recolhe imposto. São os ETFs Sim, de é uma elisão acumulação. fiscal. Aqui ele está tentando basicamente provar que ele não é burro, né? Esse é o foco da discussão no momento. Mas não é isso que eu tô falando. Mas tudo bem. Ou seja, agora vamos pra arte. Se eu largar um tantã e um repique na tua mão e for pra um pagode, tu vai saber desenrolar ou não? Não, não toco no instrumento. Beleza. Você percebe? Tudo que eu tô fazendo aqui é o seguinte. Você falou que eu era um idiota e que eu não tinha inteligência. Pra política você não tem nenhuma. Tudo isso que você acabou de falar, que você é incapaz, eu consigo fazer. Às vezes a gente é capaz de fazer algumas coisas que outras pessoas não são capazes. Certo. E você tem a mania de taxar qualquer um que discorde de você como burro, como idiota, que não tem intelecto. Mas eu tô falando a verdade? E aqui já vem a primeira... verdade? Porque eu também sou... Isso aqui é muito curioso, né? Porque, assim, geralmente esses xingamentos de internet, pessoal, quando chega presencial, eles voltam atrás, ou dão uma segurada, e o Cogos está insistindo nessa fala dele. Isso é bem interessante. Mostra que realmente ele foi sincero na fala e ele mantém, né? Tem coragem, pelo menos, de manter.
esse posicionamento. Agora, é curioso porque tudo isso que o Brigadeiro está falando até aqui, todo esse raciocínio que ele está construindo, que parece até que ele chegou com esse raciocínio pronto, já escrito antes do podcast, as pequenas falas intermitentes do Paulo Cogos já foram suficientes para invalidar qualquer justificação que ele está fazendo. Ou seja, ele já disse, eu considero você burro em política. Ele não está falando necessariamente em termos de deficiência intelectual, né? Geral. Eu sou burro em algumas coisas. Perfeito. Eu tenho uma baixa inteligência emocional. Ninguém tá negando isso. Para algumas coisas eu sou burro, para outras não. E você, pra política, pra fazer uma análise política, pra ter bom senso político, você é burro, porque você votou nulo quando tinha um presidente honesto e um corrupto ladrão. Presidente Você votou nulo. Quem que era o presidente honesto? Bolsonaro. Honesto? É. Sim. Mas é óbvio que o Bolsonaro é honesto. Se ele não fosse, o que você acha que estariam fazendo com ele? Estão inventando as críticas mais levianas contra o Bolsonaro. Tipo? Ai, porque a rachadinha. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo, inegibilidade. Só Não foi porque ele feita a questionou o rachadinha? TSE. Não. Cadê a prova disso? Você tem prova disso? Você não tem provas. Você está acusando um homem sem prova. Relatório da polícia. Esse argumento do Cogos é estranho, né? Não parece um argumento forte o suficiente para provar que alguém não é corrupto ou não é desonesto. Agora, ele é um argumento que, por indução, ele pode servir para invalidar a maior parte das críticas feitas ao Bolsonaro. Ele pode servir, não estou dizendo que serve necessariamente. E também um pouco para tirar a credibilidade dos críticos do Bolsonaro. Para inocentar uma pessoa, de fato, é um argumento que não é o suficiente. Isso não é suficiente? De jeito nenhum. Porque você não é prova. Tu não acredita? Ah, não? Não. A polícia serve pra quê? A polícia não significa prova. O que significa prova é judiciário. Cadê? Ministério Público é judiciário? Não, eu quero que haja uma prova. O Ministério Público faz a acusação. Ele é judiciário? Agora, não houve uma condenação do Bolsonaro sobre isso. Houve condenação sim do Lula. Isso houve. Então ele está dizendo aqui que o que assegura uma prova é o judiciário, é a condenação, né? E não a investigação policial e coisas do tipo. Só que, assim, em termos gerais, isso não é necessariamente verdade. A gente sabe que a verdade, e o Cogos concorda com isso, não depende da legalização ou de uma decisão judicial. Na verdade, é um fato objetivo. E muitas vezes as decisões judiciais elas vão ser distintas do que a gente tem evidência para prova. Às vezes a verdade é uma e a condenação é outra. Então, eu não acho que é um bom argumento você apelar ao fato de que Bolsonaro não foi condenado. A gente precisa examinar as provas objetivamente, as evidências que nós temos objetivamente. E você concorda comigo porque você não é petista, Lógico, embora você esteja servindo de linha auxiliar ao PT. Não, jamais. Como não? Você votou nulo e você pregou o voto nulo. Brigadeiro é linha auxiliar do PT? Sim, foi isso que eu disse. Dentro do pensamento raso do senhor Sapiência, qualquer um que não tenha votado em Bolsonaro é linha auxiliar do PT. Mas a gente vai Desenrolar isso. E é curioso, porque eu não sei com relação ao Brigadeiro, mas já digo com relação ao Nando Moura que vai chegar depois. O raciocínio deles é mais ou menos o mesmo. Se por um lado, pro Paulo Cogos, quem não votou no Lula tá auxiliando o PT, por outro lado, quem não votou neutro pra esses caras é auxiliar do Bolsonaro, de certa forma. Você tem que ser explicitamente o contrário e taxativo com relação à negação do Bolsonaro. Qualquer coisa que você faz com relação a, por exemplo, defender um voto prudente, eles já te acusam, o Nando Moura, principalmente o Brigadeiro eu não sei tanto, porque não sei muito sobre a posição política dele. Eles já te acusam de ser um bolsonarista. Já te levam para um extremo. Vamos desenrolar sobre isso, não tem problema. Então, vamos lá, você falou que a polícia não serve para apresentar provas, isso cabe ao judiciário. Eu acabei de mostrar aqui também que o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, disse a mesma coisa, que existem diversos indícios da rachadinha. E eu não entendi, o Ministério Público não é do judiciário, ou é? Não, o Ministério Público não representa uma prova final. Eu quero saber cadê a condenação do Bolsonaro ou dos filhos dele por rachadinha. Não existe essa condenação. Então é o mesmo argumento que o petismo usou durante muito tempo. Não, o Lula objetivamente foi condenado. O Bolsonaro não. Você não consegue fazer a diferenciação dessas coisas e você não tem senso de proporção. E a falta de senso de proporção... Entendi. Agora chegamos aí. A falta de... A exigência do Paulo Cogos é uma condenação, tá? Definitiva, com relação à corrupção. E, matando um pouco esse assunto e partindo para outro, eles vão falar agora sobre o senso de proporções. Então o Cogos acha que... A gente sabe um pouco da posição dele. E o Cogos acha que você comparar o Lula com o Bolsonaro é pecar contra o senso de proporções. É não perceber, sei lá, talvez embora os dois sejam ruins, na opinião de alguns, um é muito pior do que o outro. Agora, tudo bem, você me dizia assim, ó, concordo, se você me falar, Brigadeiro, Bolsonaro roubou, é vagabundo, mas Lula roubou muito mais e é mais vagabundo. Acabou o debate, concordo contigo. Mas não é isso que eu tô falando. Então, eu não tô falando que o Bolsonaro é ladrão de galinha. Interessante, né, que o Brigadeiro ele concorda que
proporcionalmente o Bolsonaro é menos pior do que o Lula. Isso é uma coisa que não necessariamente as pessoas concordam. O Nando Moura, por exemplo, eu sei que ele discorda disso, ou pelo menos é o que ele fala explicitamente. Ele acha que, no fundo, eles são iguais. Então, o Brigadeiro, ele concede nesse ponto. Isso é uma concessão bem importante para esse debate. O Lula é um ladrão 1000 vezes pior. Não é isso que eu falei. Eu falei que o Bolsonaro é honesto e inocente. E o Lula, eu não preciso dar as credenciais dele aqui, porque você também não vai discordar de mim. Não. Então, o seu senso de proporção é muito grave, porque você está comparando, não é nem um crime leve com um crime grave, você está comparando a hipótese de um crime leve com um crime grave provado e condenado na justiça. Eu não estou comparando. Claro que está. Você votou nulo. Isso é uma comparação. Interessante, né? Essa posição do Cogos, a gente tem basicamente 3 possibilidades de posicionamento aqui. Você pode achar que o Bolsonaro ele é honesto, que ele é desonesto, e você pode achar que nós não temos provas suficientes de que ele é desonesto, nem de que ele é honesto, por exemplo. E o Cogos, ele afirma, categoricamente, que o Bolsonaro ele é honesto. Seria um tema interessante deles aprofundarem mais, não sei se em algum outro corte eles vão debater sobre isso, mas seria um tema importante da gente ver uma discussão sobre ele. Agora, deixa eu voltar um pouquinho. Crime leve com crime grave. Você está comparando a hipótese de um crime leve com um crime grave provado e condenado na justiça. Eu não estou comparando. Claro que está. Você votou nulo. Então, o Paulo Cogos ele fala que ele está comparando a hipótese de um crime leve com um crime grave comprovado. Isso seria uma deficiência no senso de proporções. E o Brigadeiro diz que não está comparando. Nesse momento não é claro para mim se o Brigadeiro está comprometido com a tese de que o Bolsonaro é uma pessoa desonesta, uma pessoa corrupta efetivamente, isso está provado, ou se ele não tem uma posição com relação a isso. Nulo. Isso é uma comparação. Votar nulo? Como é que você se... Vamos lá, eu vou te explicar porque eu votei nulo. Como é que você se denomina? Você falou que gosta de rótulos. Sim. Espectro político. Extrema-direita. Tá. E você? Eu não tenho rótulo, meu irmão. Não? Eu Centro-direita? Sou contra vagabundo. Você pode me enquadrar sob aspecto econômico, de direita, quero menos intervenção do Estado, ok. Mas... Eu não acho que você é contra vagabundo. Essa coisa de não ter rótulos, né, é um fenômeno interessante que muitas pessoas estão adotando. Porque assim, o que efetivamente seria você se rotular, tá? Num sentido mais objetivo da palavra, sem nenhuma significação emocional necessariamente. É simplesmente você identificar certas essências, certos atributos e dar um nome para pessoas, ou para ideias, ou para ideologias, enfim, que contenham um certo conjunto de atributos, um certo conjunto de essências, em última instância. Então o rótulo, ele é um fenômeno meramente descritivo. Você está apenas descrevendo uma pessoa de uma forma simplificada. Você dá um nome a certos atributos que a pessoa, que as suas ideias, etc. tem. Em si, isso não é um problema, pelo contrário, é uma coisa que até facilita. É mais fácil. Se você me fala o seu pensamento político-econômico por meio de um nome já predeterminado e bem definido, é fácil entender o que você pensa, é fácil então dialogar com você, saber os seus pressupostos, saber as suas teses, saber, enfim, as suas objeções e etc. Agora, existe um outro fenômeno também que acontece, que é os rótulos com relação a movimentos, não necessariamente políticos, mas ideológicos, por exemplo. E aí sim existe um problema, no meu ponto de vista. Porque, às vezes, não necessariamente, por exemplo, a nova direita brasileira, ou a direita, ou a esquerda, os progressistas brasileiros, não necessariamente eles se identificam com o progressismo enquanto ideia abstrata. Às vezes, quando você fala que você é de direita, por exemplo, você é automaticamente associado a certas figuras direitas do Brasil, contemporâneas, que não necessariamente se identificam com aquela ideia abstrata de direita. Então eu lembro muito do Monark, por exemplo, quando ele falava por aí que ele não se identificava nem com direita nem com esquerda, que ele era uma pessoa isenta de rótulos e de qualquer posicionamento no espectro político. O que a gente percebia é que ele estava muito mais evitando se associar a certas pessoas e certos movimentos do que, na verdade, se associar a certos valores e certas ideias. Porque, efetivamente, as ideias do Monark são ideias, eu acredito que a gente pode dizer, na sua maioria, direitistas, tá? Embora algumas coisas nem tanto. Por exemplo, a legalização da maconha, por exemplo. Enfim, então, esse fenômeno do rótulo, ele é um pouco mal compreendido, na minha opinião. Não é necessariamente um problema você dar um nome para as suas ideias e para os seus pensamentos. Eu sou totalmente contra vagabundo. E por que você apoiou um esquema bilionário dos piores vagabundos da face da Terra, que são as Big Pharma? Big Pharma. Vamos, certo. Guarda isso aí, vamos cair nessa. Não tem problema não, vamos discutir sobre isso. Não fuja do debate, Brigadeiro. Mas quando tu falar anote aí, Big Pharma. Quando tu falar de vacina, eu trouxe aqui um pra mim e um pro Vilela. Ela trouxe uma coisinha também. Falar.
De vacina eu vou botar. A gente vai falar de vacina agora ou depois? A hora que você quiser. Não, a gente tava falando antes de outra coisa. Vamos continuar falando aí. Deixa eu ver. Você Pode ver, não? Fica à vontade. Mas tu já... Isso aqui, esse movimento que o Brigadeiro faz, né, de trazer aí pra zoar, etc. É uma estratégia que em debates acontece muito, que é... A gente pode resumir de diversas maneiras. Por exemplo, ele tá tentando associar o Cogos aos negacionistas, às pessoas de teoria de conspiração e assim por diante. Isso se encaixa muito com a estratégia 32 do Schopenhauer, do livro 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, que é colar um sentido ruim na alegação do outro. Então ele está associando o Cogos e essa fala dele com relação à vacina e etc. ao negacionismo científico e ao conspiracionismo. E de certa forma também é uma estratégia até para talvez desestabilizar o Paulo Cogos e provocar ele e assim por diante. Tu já tem uma proteção natural. É você que emana a doideira. Eu tenho que me proteger. Quero só ver, eu quero só pelo meme, assim. Eu quero que fotografe. Abre mais. Você tá aqui pelo meme, eu sei, porque assim, você... Não, eu tô aqui pela verdade. Você tem O pretensões... meme é acessório. Você tem pretensões políticas, você quer cortes, tudo bem. O meu... Aqui o envenenamento do poço, né? Ele traz interesses ocultos, interesses disfarçados, né? Ocultos por parte do Paulo Cogos com relação a essa discussão, e não necessariamente a verdade. Ele tá ali porque ele quer ganhar votos ou coisas do tipo, né? Popularidade, etc. O intuito aqui, verdadeiramente, antes da gente retornar ao assunto, ele vem de um estilo de vida que você está glorificando, e eu percebi que isso é perigosíssimo. Porque enquanto você era aquele cara sui generis, engraçado, com uma certa inteligência ainda que, porra, despirocado, e o cara maneirinho que a gente via em vídeo, porra, legal, cara, bacana, legal. Tudo certo. A partir do momento que tu começa a glorificar as suas falhas, inclusive de relações interpessoais, e usa a igreja como um escudo para isso, a gente vai dissertar sobre isso também, fica tranquilo. E você começa a ter uma legião de jovens achando legal o lifestyle Paulo Cogos, porra, aí eu me preocupo. Eu falo, não, eu tenho que ir lá para saber se o Paulo Cogos está fazendo isso por desonestidade ou se o cara precisa de ajuda mesmo. E aí eu vou te ajudar, eu sou generoso. Eu vou te abraçar, vou falar, Paulinho, vou te ensinar a ser um homenzinho de verdade. É uma estratégia retórica muito utilizada. Ao mesmo tempo que ele está tentando criar um desprezo da plateia com relação ao Cogos e diminuir o Cogos de alguma forma, ele está tentando se vangloriar e se colocar na posição de generoso e bondoso. Parece ser uma boa pessoa, está tentando ganhar credibilidade com relação ao público nesse ponto. E também uma espécie de deboche, de certa forma. Então aqui nesse primeiro corte eles delinearam um pouco do que eles vão discutir, que é essa questão de votar nulo ou votar no Bolsonaro, qual que é a melhor opção, tá? Ambos são de direita, ou pelo menos se consideram de direita, então certamente o Lula para eles não é uma possibilidade, eles não vão discutir sobre a possibilidade do Lula, mas é sempre nulo ou Bolsonaro. Esse vai ser o tema da discussão. Com relação ao ponto, né, do Brigadeiro ter se sentido ofendido por ser chamado de burro, Paulo Cogos manteve a sua posição, trouxe, né, tentou mostrar o porquê dele considerar o Brigadeiro burro na parte da política, senso de proporções e assim por diante. Então nessa primeira parte, nesse primeiro corte, não sei, eu acho que o Cogos ele teve uma argumentação mais direta, mais foco no aspecto racional da discussão e respondeu melhor às objeções e os pontos levantados pelo Brigadeiro, enquanto que o Brigadeiro ele não se atentou muito às questões objetivamente falando e usou estratégias retóricas um pouco, né, duvidosas, um pouco incômodas para atacar de certa maneira o Paulo Cogos.